7º volume da obra. O único mundo de decomposição e degeneração. E assim, hoje, todos no mundo vivendo e sabendo o porquê do mundo, sabendo o porquê de tudo, sabendo o porquê de todos, sabendo de onde todos vieram, como vieram e para onde vão e como vão. Hoje, todos felicíssimos por encontrarem e conhecerem a sua verdadeira origem, a origem do mundo em que vivem e a origem do seu ser. Hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê dessa vida ser assim, e o porquê de tudo assim ser. E assim, esse é o único mundo em decomposição. É o único mundo de transformações. É o único mundo de degenerações. É o único mundo de multiplicações de degenerações. O único mundo de multiplicações de poluições. E assim, vejam a degeneração, a multiplicação, porque aí tudo que se degenera diminui, pelo enfraquecimento e pela multiplicação da diminuição e do enfraquecimento produzido pelas multiplicações das degenerações. Vinha o desaparecimento dessa vida microbiana. Vejam as durações anteriores, as antigas durações, as primitivas durações, e vejam a duração de agora, e as durações futuras como seriam, muito menos do que essas atuais, pelo progresso da degeneração. Assim tinha que ser, porque a matéria é um ser poluído, e por ser um ser poluído, tinha de se degenerar até se acabar. E por ser um ser poluído é que se destrói. Por si mesmo vai se destruindo. Por ser um ser poluído, um ser gerado da podridão da lama. Por isso que se diz, matéria, quer dizer, originada do mal. E assim, com a evolução do tempo, iam minguando até a extinção do próprio ser, por ser um ser poluído, um ser gerado da podridão. Por ser um ser gerado da podridão, é que por si mesmo se destrói, e por isso se acaba, transformando-se no que era. O que era? Lama, porque gerou da lama e acabou em lama. E assim, vejam quantos passos perdidos nesse acúmulo de ilusões. As ilusões são tantas que fizeram das ilusões a realidade, como coisa que ilusão fosse real. Fizeram da mentira a verdade. Fizeram a vida de mentira, e por ser uma vida de mentira, se acaba. Fizeram da mentira a realidade, iludindo a si mesmos e vivendo iludidos com essas fantasias todas, com essas artes do mal. Do mal, sim, por ser tudo matéria, e matéria é de origem do mal. Fizeram do mal o bem, como coisa que no mal pudessem encontrar o bem verdadeiro, e julgando tudo assim dessa forma. Todos à procura do bem, por essas maneiras, e nunca encontrando. Porque ficaram cegos, ludibriados pelas ilusões, iludidos com tudo, iludidos por tudo e sofrendo as consequências dessas falsas realidades materiais, chegando a um ponto tal de ninguém aguentar mais o sofrimento, criado e inventado pelas artes e pelas fantasias, que cegou e ludibriou todos. E assim, todos iludidos e sofrendo os impactos das ilusões, que é a multiplicação dos sofrimentos, por todos os cantos e por todos os lados, de uma infinidade de maneiras e modos. Tudo isso por a inconsciência permanecer, devido o ser humano ser animal racional. O animal, por não ter consciência do porquê é animal,
não podia de maneira alguma ter consciência daquilo que vê, daquilo que faz, daquilo que imagina que seja, daquilo que pensa que é. Enfim, vivendo nesse conteúdo de místicas e mistificações, querendo ser aquilo que nunca puderam ser, aquilo que nunca podiam, de forma alguma, ser, é que julgavam, pela inconsciência, serem bons, puros e santos, e queriam formar uma vida mais equilibrada, sempre pensando assim e vendo tudo ao contrário dos julgamentos das imaginações, imaginando sempre o bem e encontrando sempre o mal. E assim, vejam a vida da inconsciência, como é tão lamentável a discriminação desse conteúdo de matéria, desse embuste de matéria. Como é um desprazer muito grande viver com esse corpo de lama, com esse fardo de lama, somente para sofrer e depois de tanto sofrer, desaparecer. É triste o comentário dessa desdita, que assim foi quando vinham vivendo como animal racional. Agora não, porque agora já entraram na fase de aparelho racional. O fim é muito diferente. É um fim brilhante, por ser racional. Mas, como vinham vivendo inconscientemente, o fim seria o desaparecimento de todos pelo progresso da degeneração. E assim, tinha de chegar o dia, como chegou, como está aí em suas mãos, o conhecimento do porquê eram assim, do porquê que assim estavam, como animais, como animal racional, vivendo inconscientemente, estupidamente, porque a vida do animal, por ser animal, é uma vida estúpida, porque, como animal, não sabiam por que viviam assim. Como animal, não sabiam por que eram assim. Como animal, não sabiam por que eram animais. Sabiam que eram animais, mas não sabiam por que o eram. E assim, não deixava de ser uma vida estúpida, como muitos a consideravam, a nulidade de seu próprio ser, a nulidade dessa vida assim ser. Portanto, vejam quantos quesitos que, por estarem envolvidos pelas ilusões, iludidos com a vida, não podiam dar. Eis a causa dos quesitos aí exposta, para uma análise do que foi a vida do animal racional. O animal é como veem, sempre querendo ser um melhor do que o outro, por ser animal, recheado de defeitos, ciumentos, vaidosos, ambiciosos, gananciosos. Isto tudo é do animal, por ser animal, fanáticos, convencidos, mentirosos, traidores, falsos, Judas, enfim, uma infinidade de defeitos, fingidos. Se for minuciar, vai muito longe. Tudo isso por estarem na categoria de animal. Por ser animal, é que não podiam deixar de ser assim, com uma infinidade de defeitos e falando sempre em perfeição. Olha, o imperfeito cheio de defeitos sabe lá o que é perfeição? Só mesmo um animal inconsciente é que não sente o que está certo e fala em certo inconscientemente, como coisa que o seu ser fosse certo. Pois se o animal desconhece o porquê do seu ser, o porquê é um animal, como é que pode conhecer o certo para falar em certo? O certo de um animal é um certo animal. É um certo inconsciente. A perfeição de um animal é uma perfeição animal, uma perfeição inconsciente. A beleza de um animal é uma beleza animal, uma beleza inconsciente. A perfeição animal só pode ser uma perfeição inconsciente, e assim
sucessivamente, para se ver o ponto de desequilíbrio da formação do animal racional. Um desequilíbrio tão grande que viviam a vida inteira se contradizendo, por serem feras bravias, por serem animais. O animal é feroz, é ganancioso, é nervoso, é furioso, é raivoso. Tudo isto por serem animais, como já foram. Agora não. Agora estão em outra fase completamente diferente. A fase de equilíbrio racional. A fase de aparelho racional. Isto é um comentário da fase que já passou, a fase de animal racional. São os pontinhos necessários para advertir o senso de desequilíbrio e o porquê do desequilíbrio. O animal é um ser que nunca está satisfeito com coisa alguma. Não há satisfação para o animal. O animal, por ser animal, vive sempre insatisfeito, aparentemente satisfeito e verdadeiramente insatisfeito, por ser de uma natureza que está em decomposição. A matéria sempre foi um ser em decomposição, e por ser um ser em decomposição é que se acaba, se deformando por ir se decompondo. E por isso, hoje é novo, amanhã é maduro, depois é velho, e depois acabou-se em decomposição. Se fosse um ser estável, era sempre virtuoso, se mantinha em uma forma sempre. Isto para ver o valor da matéria, que sempre foi nenhum. E o animal, pela inconsciência, sempre valorizando a matéria, valorizando o que nunca teve valor. E daí, eis a razão do sofrimento e da multiplicação do mesmo, pela inconsciência, por ser um animal. Agora, todos encontrando a razão do porquê que a vida se constituía dessa maneira, insuportável, e vivendo consigo mesmo, só mesmo coisas de animal, só mesmo coisa de inconsciente. E assim, quantos passos perdidos, quantos passos em vão na vida de animal. E hoje, ricos de glórias e de satisfação, por terem o conhecimento em suas mãos, da fase brilhante que aí está, a fase de aparelho racional. E assim, a vida do animal racional sempre foi uma vida embaraçosa, sempre foi uma vida cheia de embaraços, por ser uma vida inconsciente, por ser uma vida de experiências, experimentando sempre para acertar ou não, sempre na dúvida de tudo, sempre duvidando de tudo, sempre na expectativa de tudo, vivendo de esperanças. E assim, tinha de ser uma vida embaraçosa, com multiplicações de embaraços, porque não sabiam por que eram assim. Não sabiam por que foram formados assim. Não sabiam de onde vieram, nem para onde vão. Não sabiam por que nasceram em cima dessa terra, nem o porquê dessa terra. Enfim, desconhecidos do porquê de sua existência aí nesse mundo. Desconhecidos do porquê do mundo. Não conheciam o porquê desse mundo ser assim, e o porquê de todos serem assim. Então, tinham de viver sempre embaraçados, embaraçosos, atrapalhados, por viverem horrivelmente desse jeito, vivendo sem saberem por que estavam vivendo. Viviam sem saber por que viviam. Então, tinham de sofrer muito, até que chegasse o verdadeiro conhecimento do porquê de tudo isso, do porquê do mundo e do porquê de todos assim serem. E assim, tinham de viver sempre de pior para pior. Tinham de viver em multiplicações de ruínas,
por viverem inconscientemente, por não terem consciência do seu estado assim ser, por não terem consciência verdadeira de sua existência, por não terem consciência de saberem o porquê eram assim e do porquê do mundo assim ser. Viviam todos inconscientemente e, vivendo inconscientemente, tinham de multiplicar os fracassos. Vivendo inconscientemente, tinham de multiplicar tudo de ruim. E daí, eis a razão da multiplicação de desacertos, por viver de experiências, por a vida ser de experiências, sempre todos procurando acertar, e sempre por acertar, todos procurando o direito e sempre por encontrar o direito, todos procurando o bem e sempre por encontrar o bem, todos procurando a paz e sempre por encontrar a paz. Enfim, tinham de viver nessas confusões, ou nessa confusão tremendamente irresistível. E daí o sofrimento, os padecimentos, e não tendo mais o que dizer, inconscientemente falando, nesta vida de sofrimento até morrer. Inconscientemente falando, por desconhecer a razão do seu ser, a razão do mundo e a razão de tudo assim ser. Então, tinham que viver nessa balança, à procura do certo a vida inteira e sempre por acertar. O certo aparente, esse é que brilhava. É certo hoje, amanhã não. O bom aparente, esse é que brilhava. Está bem hoje, mal amanhã. E assim, tudo aparência e nada mais. As multiplicações das aparências. E ficando todos tontos, sem saberem o que fazer para pôr termo a todo esse desequilíbrio, a todas essas desregulagens, ficando todos tontos e dizendo muitas vezes: esta vida ninguém entende, ninguém compreende, é uma vida cheia de mistérios, e enquanto assim permanecer, ninguém pode endireitar coisa alguma, porque está direito hoje, amanhã já não está. Hoje é uma coisa, já amanhã é outra. Enquanto esta nossa vida estiver envolvida por estes grandes mistérios, nunca isto pode endireitar, só pode piorar. Assim, imaginam e falavam os desiludidos, cansados de lutar para uma vida melhor. Não podiam de maneira alguma alcançar esse melhor, por tudo ser aparência. Está melhor hoje, amanhã já não está. Está vivo hoje, amanhã já não está. Morreu. E assim, uma vida inconsciente sem saber porquê. Uma vida de mortais sem saber porquê. Uma vida em que ninguém nunca teve garantias sem saber porquê. Enfim, uma vida de um desequilíbrio tal que acabavam todos dizendo: sabemos muito aparentemente, mas verdadeiramente não sabemos nada. O sofrimento prova que nós não sabemos nada. O sofrimento da nossa vida prova que nós não sabemos nada. Se nós soubéssemos, como pensamos iludidamente que sabemos, se nós soubéssemos, não sofríamos. Se nós soubéssemos, não éramos sofredores. Então, o que adianta esta sabedoria? Para sofrer cada vez mais? Não adianta nada. Está provado que ninguém sabe nada. Aparentemente todos sabem, mas aparências não são verdades. Portanto, o saber verdadeiro, dado a este conhecimento verdadeiro, algum dia pode ser que chegue aqui, no nosso conhecimento, que chegue até ao mundo, que chegue aqui no mundo. Eis o comentário de muitos desiludidos. Quanto mais procuramos nos organizar, mais desorganizados.
Se estamos satisfeitos de um lado, mal satisfeitos de outro. Se estamos bem de um lado, estamos mal de outro. Enfim, fala-se em tanta coisa boa, fala-se em felicidade, mas onde ela está? Nunca vi um sofredor ser feliz. Na vida de sofrimento, todos sofrem esses engambelos aparentes, que nunca resolveram a felicidade verdadeira de ninguém. A felicidade verdadeira ainda não chegou ao mundo, e quando chegar a felicidade verdadeira ao mundo, tudo se modificará. Isto são comentários de muitos que imaginam, que estudam a vida e veem esses fracassos todos. Então dizem que a vida é uma ilusão, e de uma ilusão nasceu a vida. Assim, viviam todos iludidos com a vida e com os pertences da vida, até saberem o porquê dessa vida, até o dia de conhecerem o porquê dela. E assim, a vida sempre foi confusa. Marés altas e marés baixas, marés vazantes e marés cheias, ondas altas e ondas baixas. Assim é a vida do encanto, a vida do encantado, a vida do animal, que não sabia por que era um animal, que não sabia por que era encantado, conservando todos esses mistérios sem poder solucioná-los, por estarem encantados. Então, a vida se tornava amargurada, cada vez mais, todos agonizando, agonia permanente, sempre com pavor da morte, sem saber como iam morrer. Então, sempre com pavor da morte, sempre com medo da morte. Como é que eu vou morrer? Será disto que eu vou morrer? Será que eu vou morrer daquilo? Será que eu vou ficar assim? Enfim, imaginando uma infinidade de coisas, de modos e de maneiras, com pavor de ser surpreendido sem esperar, pela morte. E assim, vivendo agonizando a vida inteira, muitas vezes com vontade de viver, com muito prazer de viver, tendo o prazer de viver e assim mesmo sofrendo, vivendo e dizendo muitas vezes, terminou a vida. E assim vejam que fracasso, que pedestal de angústia tremenda, que pedestal de angústia permanente, que pedestal de angústia que aumentava o sofrimento de todos. Muitas vezes, uns com pena de morrer, outros desiludidos, morrendo satisfeitos, e outros com pena de morrer, e outros sem querer morrer, e outros tendo necessidade de viver, por isso, por aquilo outro, devido a isto, devido àquilo outro. E a morte chegando de repente e acabando-se os sonhos de todos e os pesadelos de todos. Todos sonhando com uma infinidade de coisas, todos sonhando com preciosidades, com grandiosidades, com castelos românticos, e tudo se acabando de um momento para o outro. A vida dos sonhos, a vida dos sem fim, que nunca souberam o princípio nem como foi o fim, a não ser agora. Agora é que estão sabendo, que já sabem muito bem de onde vieram e para onde vão. Mas vejam a vida como sempre foi tão espinharenta, por ser uma vida de matéria, uma vida surgida do nada e se tornando em um tudo aparente, sonhando todos em serem aquilo que não podiam ser, por não se conhecer, sonhando ser, um tudo sem ser, sonhando de olhos abertos, pensando sempre ser um tudo que não podia ser, por desconhecer o seu verdadeiro ser, esquecido que surgiu do nada, que se formou em um tudo aparente surgido do nada, para daí um pouquinho terminar em nada. Mas, como estão sonhando de olhos abertos,
Pensam ser aquilo que não são. Pensam ser grandes coisas, sem serem. Pensam ser aquilo que não são, porque estão sonhando de olhos abertos, variando. O que é feito do nada, nada é. Mas, por estar sonhando de olhos abertos, pensa que tudo é. Mas quando cai na realidade, é que vai pensar no seu ser de um tudo aparente e dizendo: quem não conhece sonha muito, sonha demais e sofre as consequências dos sonhos. Quem sonha de olhos abertos não sabe por que vive, porque, se soubesse, não sonhava. Se soubesse, não vivia sonhando. A vida é um sonho, por isso é uma vida aparente. E por isso hoje estamos aqui, e daqui a pouquinho, debaixo do chão. Portanto, estamos sonhando que somos aquilo que não somos. Que o viver assim é a coisa mais negativa que pode existir, se tornando uma estupidez, de uma inconsciência tão grande que não tem cabimento vivermos enganando a nós mesmos e sofrendo as consequências da nossa inconsciência. Não é possível que continuemos a ser contra nós mesmos. Temos mesmo que procurar novos métodos, novas fórmulas, para que não sejamos contra nós, para não vivermos trabalhando contra nós, aumentando as nossas angústias e multiplicando o nosso sofrimento. Então, quando o animal racional chega a esse ponto de raciocínio, está procurando a luz racional e, uma vez encontrando, vai marchar na estrada racional com a luz da razão das coisas, dos motivos do ser, da origem do porquê. Então, entra na reta racional, porque alcançou a nulidade da vida de animal racional. Enquanto mantinha a vida de animal racional, o realejo tocava uma música só: sofrimento e mais sofrimento. E sempre a multiplicação do sofrimento e mais sofrimento. E assim hoje, conhecendo e sabendo o porquê de tudo isso, sabendo o porquê da fase de animal racional e o porquê das infinidades de fases que já se passaram, e porquê o animal racional vem mudando de fase em fase para a sua lapidação, para preparar o animal racional, por meio da lapidação, para entrar na fase de aparelho racional, que está aí em suas mãos, a fase de aparelho racional, para racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então o animal, para deixar de ser animal, tinha mesmo que sofrer muito, para a lapidação do seu ser, para, depois de lapidados, passarem para a fase que aí está, de aparelho racional. Então aí, como já sabem, cessando o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo, porque ficaram ligados ao seu mundo de origem por meio do fluido racional, e desligando do aparelho a parte animal do corpo, o fluido elétrico e magnético. Entra então o aparelho racional em equilíbrio racional, conscientemente, por estar sendo orientado racionalmente pelo seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Veja o quanto o animal racional já penou para a sua própria lapidação. E assim hoje, todos como aparelho racional, vivendo brilhantemente por receber todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E hoje todos com a definição do mundo e sua criação em mãos, e a definição de si mesmo e de tudo que existe nesse mundo. Hoje, todos sabendo e conhecendo de onde vieram, por que vieram, para onde vão
e porque vão para o seu mundo verdadeiro de origem. E assim custou um pouquinho para libertar o animal racional do encanto, mas até que chegou o dia de todos terem a definição desse mundo e o porquê dele, a definição do seu ser, de todos os seres e o porquê do seu ser. E assim, hoje, é ler e reler para entender cada vez mais claro, cada vez mais brilhante, cada vez mais impressionante. Mas lendo e relendo, vai entendendo cada vez melhor, compreendendo cada vez melhor, até entender convictamente, baseadamente. Porque no mundo dos bichos existe uma infinidade de confusos, que fazem confusão de tudo, até de si mesmo. E os confusos com razão de ser, por serem doentes, por serem gerados de uma bicheira. E, por isso, a geração microbiana, a geração de bichos, que se formou em um tudo aparente. E como estão vivendo variando, tudo pensam que sabem e conhecem, e no ver das coisas não sabem e nem conhecem, pois nunca conheceram o porquê de seu ser, nunca conheceram o porquê de sua existência assim ser. Mas o confuso é assim mesmo, desconhece tudo e finge que conhece, e por fingir que conhece, faz confusão de tudo, porque já vive confuso consigo mesmo. O confuso é um doente, e essas repetições são para os confusos, porque se não entender de uma forma, entende de outra, ou de outras. Um ser feito de matéria, de origem do mal. Matéria é de origem do mal, de uma bicheira. Por isso, é matéria. E quem é feito da origem do mal é mal, e por isso é um doente. Por isso vive variando a vida inteira, e por ser doente é confuso. O doente variando faz confusão de tudo. O confuso custa entender as coisas. Nunca entende porque está sempre confuso. Para entender é preciso muitas explicações. Para depois que entender, fica muitas vezes melhor do que quem dizia que entendia, porque o confuso errou primeiro muito, para depois acertar. Depois que acerta, acabaram-se as confusões. E assim, a natureza de todos difere uma das outras. Todos são diferentes, e por isso estão aí essas repetições, por todos serem diferentes uns dos outros. Cada qual interpreta a seu modo. E para que todos cheguem a uma conclusão só, é que está aí uma infinidade de repetições. É que estão aí uma infinidade de repetições, porque todos são diferentes. Não são iguais. Se fossem iguais, não precisavam de repetições. Por não serem iguais, é que precisam uma infinidade de repetições. Tudo isso por serem deformados. Por serem deformados é que são todos desiguais. São todos diferentes uns dos outros, por serem deformados. Então, por assim ser, é que existe uma infinidade de repetições diferentes, para que todos entendam e compreendam. Então, quanto mais repetições, melhor para muitos e pior para outros, que não precisavam e não precisam dessas repetições. Então, ficam encabulados com as repetições. Está aí o porquê das repetições. O confuso é assim mesmo. Por qualquer coisa fica encabulado. Por não saber o porquê e faz um bicho de 7 cabeças. Está aí o porquê das repetições. Então, não estão vendo que todos não são iguais? Todos são diferentes.
E assim, vejam que tristeza serem assim, devido à deformação, devido serem deformados, ficarem assim, todos diferentes uns dos outros. Mas todos chegarão a uma compreensão só, a um entendimento só, que é entender e conhecer o porquê de seu ser e o porquê de todos os seres. Então, todos chegarão a uma conclusão de conhecer a definição do seu ser, de onde vieram e para onde vão. O que era o encantado? Um misterioso ser fazendo mistério da sua origem, fazendo mistério do seu ser, envolvidos numa vida misteriosa, fazendo mistério de tudo da sua origem, da origem do mundo e da origem de tudo. Vivia misteriosamente, sem saber por que vivia, e hoje desencantado, sabendo por que está vivendo, por que desencantou-se. Teve a solução do seu ser misterioso e de todos os mistérios que envolviam o mundo e o seu ser. E assim vivendo inconscientemente, porque quem vive envolvido em mistérios, vive inconscientemente. Não sabe definir nem divulgar o porquê da sua existência. A sua existência era um mistério. A sua vida era um mistério. O mundo em que vivia era um mistério. Então, tinha mesmo de viver sem saber por que vivia misteriosamente. Desse jeito, tinha mesmo de viver inconscientemente. Falavam em consciência, mas era uma consciência fantasiada, uma consciência misteriosa. Por isso, viviam de aparências, e viviam assim inconscientemente, por não saberem dar soluções a todos esses mistérios, por serem encantados. Vivendo enigmaticamente, considerando o mundo um enigma indecifrável, e considerando o seu ser um enigma também, porque não sabia, não conhecia e não sabia descrever o porquê do seu ser, por estar encantado. Então, tinha de viver de aparências, e quem vive de aparências, vive inconscientemente. E um inconsciente não sabe por que vive, por isso vive de aparências. Agora, vejam como estavam encantados. Encantado é aquele que vive sem saber o porquê da sua existência, sem saber o porquê da sua origem, sem saber o porquê se originou assim, sem saber de onde veio, de onde partiu a sua existência, de onde surgiu a sua existência, o porquê se originou assim. O encantado não sabia descrever, não conhecia o porquê do seu ser, por ser encantado, vivendo inconscientemente, vivendo igualmente a outro animal qualquer, que não sabe descrever ou que não sabia descrever a origem do seu ser. E assim hoje, toda a solução, todas as soluções de todos os mistérios que envolviam esse encanto em suas mãos, como de onde vieram, por que se originaram assim, por que ficaram assim, qual foram os primeiros passos para essa derrota, para onde vão, como vão e por que vão para o seu verdadeiro mundo de origem. Porque tudo que existe é porque existe a origem, e a origem do animal racional é o mundo racional, é a planície racional. Então, hoje, todos sabendo de onde vieram, para onde vão e como vão, sabendo por que ficaram assim, como são, e o porquê da origem desse mundo assim ser. Então, todos alegres e felizes,
por terem em suas mãos a solução dos mistérios que envolviam todos dessa maneira, em que todos viviam e não sabiam por que viviam. O porquê tinham vida, mas não sabiam o porquê da vida, o porquê da sua existência, vivendo em um mundo sem saber o porquê dele. E hoje, todos se conhecendo e conhecendo o porquê do mundo em que vivem, sabendo o porquê da sua existência, que foi nada menos, nada mais, do que uma aventura de más consequências. Aventura essa em que estavam aí sofrendo sem saber porquê e continuando a viverem de aventuras, porque o princípio foi de aventuras e tinham de viver sempre de aventuras. Está aí o porquê de serem aventureiros, aventuras essas de más consequências. Um aventureiro é aquele que não sabia por que vivia. Então, vivia de aventuras, mas hoje já sabe por que vive. E assim, a vida se constituiu de lama, porque matéria é lama. Dessa constituição, os encantados não sabiam o porquê dela, e faziam dela uma coisa que nunca foi nem era, iludidos com as fantasias, por fantasiar tudo de uma tal maneira que ficaram cegos, vivendo de aparências, e chamando aparências de verdades, e dizendo que aparências eram verdades. Ponto ridículo a que chegaram de desequilíbrio, fazendo da mentira a verdade, vivendo de aparências, sofrendo as consequências e dizendo que a vida era essa mesma, sem saberem e conhecerem o porquê e a razão da vida, falando assim inconscientemente. Vejam o encanto que ludibriou todos, todos dominados pelas fantasias, pelas aparências, pelas riquezas da lama, e julgando a vida ser essa mesma, por não conhecer e na mesma hora se maldizendo, sofrendo as consequências da imposturice, da inconsciência e dos martírios das aparências. Belezas do nada, riquezas do nada, grandezas do nada não valem nada, porque tudo começou do nada e nada vale. O que começa do nada, que valor tem? Nada. Mas a inconsciência do bicho, a inconsciência do animal, dominou o animal de uma tal maneira que faziam do nada tudo, aparentemente, dando valor ao nada e sofrendo as consequências por manter o nada como se tudo fosse. O que surgiu do nada não vale nada, porque acaba em nada, por não ter valor algum. Mas a inconsciência fez com que as aparências tivessem valor aparente, e, por causa desses valores aparentes, o sofrimento é renitente dia e noite na vida do animal racional. O animal racional, por ser um animal, é que ficou assim desse jeito, inconscientemente. A vida de inconscientes. Por isso, o sofrimento é permanente no animal racional. E por viver inconscientemente desse jeito, sonhando de olhos abertos. E quem sonha está certo? Não. E quem vive inconsciente está certo? Não. O certo chegou agora em suas mãos, descrevendo o porquê dessa calamitosa situação do animal racional. E assim vejam a situação da inconsciência, de julgar o nada como se tudo fosse, sofrer e se martirizar pelo nada como se tudo fosse. Agora, com o desencanto de si mesmo em suas mãos, conhecendo e sabendo o porquê dessa vida assim ser e dizendo: quanto sofrimento por nada sermos, quanto sofrimento por se valorizar o nada.
Quem dá valor ao nada e quem valoriza o nada não sabe o que está fazendo. É um inconsciente, porque o nada não tem valor. Tanto não tem valor que se acaba. Se tivesse valor, não se acabaria. Estão iludidos ou não estão? Iludidos pelo nada. Só mesmo coisa de inconscientes. Ficar dominado pelo nada, se iludir pelo nada, sofrer pelo nada, padecer pelo nada, se martirizar pelo nada, como coisa que o nada tudo fosse. O nada não tem valor, porque acaba em nada. E por isso, tudo se acaba. Então, o valor de tudo é valor aparente. E quem vive de aparência é um inconsciente. Quem vive inconscientemente não sabe o que está fazendo, não sabe o que está dizendo, não sabe o que quer, por ser inconsciente. A inconsciência dominou o animal racional, por o animal racional não se conhecer. Agora é que estão principiando a se conhecer e a conhecer as demais coisas, para se libertarem desse caos da vida de animal racional. Então, como animal, tinha de viver a si mesmo, porque um animal, na classificação de animal, vive mal. Porque o animal não tem consciência. Fala em consciência, mas não sabe o que quer dizer consciência, dizendo que a inconsciência é a consciência. Trata a inconsciência de consciência, vivendo inconscientemente, e dizendo que está vivendo com consciência. Tudo por desconhecer o porquê de estar vivendo, por desconhecer a razão do seu ser. Se vivessem com consciência, não sofriam. Por a vida ser de inconscientes, por a vida ser inconsciente, é que o sofrimento é permanente, por viverem inconscientemente. Quem vive com a consciência do porquê vive, não está aí nessa vida de lama e sofrimento. A vida consciente, da verdadeira consciência racional, é a vida racional, e não esta vida de animal. Basta ser animal para viver mal. Assim, desse jeito, horrivelmente. Basta ser animal para ser inconsciente. Basta ser animal para sofrer até que conheça o que é ser um animal, para deixar de ser um animal. Sabiam tanto e sabem tanto, mas não sabiam por que eram assim. Não sabiam por que eram uns animais. Não sabiam que eram animais. E quem não sabe o porquê do seu ser, sabe o que diz? Sabe o que está fazendo? Sabe o que quer? Pois não sabe por que é um animal, não sabe por que é assim. Não sabe o porquê das condições de seu ser, da sua vida, da sua formação assim ser. Como é que sabe o que está dizendo? Imaginariamente, imaginam uma infinidade de coisas, a seu modo de ver, inconscientemente, e dizendo que sabe. Sabe o quê? Pois se o principal nunca souberam, a origem do seu ser nunca souberam. Nunca souberam porque foram feitos de lama. Nunca souberam porque foram feitos de matéria. Nunca souberam porque foram feitos de vírus, de micróbios, com essa vida microbiana, com esses seres microbianos. Se nunca souberam, como é que sabem o que estão dizendo? Como é que sabem o que estão fazendo? Sabem o quê? Do seu ser que surgiu do nada, nunca souberam. Então, o que é que sabem? Falar que nem papagaios, por serem uns animais. Se soubessem,
não estariam aí nessa categoria de animal, sofrendo a vida inteira, penando a vida inteira, condenados a sofrer e condenados à morte. Sabem o que, latindo uns para os outros, e assim a inconsciência cegou todos de uma tal maneira que as aparências e as fantasias fizeram com que todos ficassem convencidos dessa sabedoria aparente, só para sofrer. Quanto mais dizem que sabem, mais se multiplica o sofrimento, provando que nada sabem. Portanto, papagaios, procurem se conhecer primeiro, para depois saberem o que dizem. Vida de papagaios, com essas papagaiadas todas, por ser um animal. Um animal é assim mesmo. Um papagaio é um animal. E assim são os seres humanos, papagaios, que viviam aí com esse corpo de lama, sem saber porquê. Viviam aí sofrendo a vida inteira, sem saber porquê. E assim, vejam quanta brutalidade, quanta selvageria e quantas monstruosidades, por viverem assim, horrivelmente, de aparências, por não saberem por que estão vivendo. Então, papagaios, procurem se conhecer para saberem o porquê e razão do seu ser, da razão dessa vida de papagaiadas. O papagaio que fala melhor é considerado sempre o mais adiantado. O papagaio que fala muito diz que sabe muito. E o papagaio que fala pouco sabe o quê? Se soubessem e conhecessem, não sofreriam do jeito que sofrem. Sabedoria de sofredores. Sabedoria só para sofrer não é sabedoria. É uma coisa parecida com sabedoria, porque no vale das aparências não há verdade. São falsas verdades, as verdades inconscientes. E assim, verdadeira vida de bichos, bichos da lama, gerados da lama, vivendo da lama e acabando em lama. E assim hoje, todos sabendo o porquê da constituição dessa vida assim ser, de animal, conhecendo e sabendo por que se originaram essas formas e todos sendo desencantados, sabendo o porquê de sua vida, tendo o conhecimento em suas mãos, porque passaram para a fase que já entrou há muito, a fase de aparelho racional, para abolir o sofrimento do animal, para que o animal deixe de ser animal, porque enquanto for animal, vive mal, e ninguém quer ser mais animal. Chega de viver mal, chega de sofrer. Todos querem ser aparelhos racionais, para voltarem para o seu mundo verdadeiro de origem, a planície racional. A inconsciência do animal racional era tanta que imaginavam, às vezes, estivessem assim dessa maneira, porque foram feitos por alguém. Imaginavam que alguém tivesse feito esse mundo de sofrimentos. Era o caso de se dizer, só mesmo coisa de inconsciente, dizer que foi alguém que fez esse mundo de sofrimento, querendo dizer que quem fez esse mundo foi um sofredor, porque, se não fosse sofredor, faria uma coisa direita. E, sendo um sofredor, tinha que fazer todos inconscientes assim desse jeito, sofrendo a vida inteira sem saber porquê. A inconsciência era tão grande que imaginavam que esse mundo e todos os seres tinham sido feitos por alguém. E hoje estão vendo que o mundo é consequência de seus próprios habitantes. E quais foram os primeiros passos que deram para ficarem assim nessas condições de encantados, que são, sem saberem porquê? Hoje já sabem porquê. Já conhecem o porquê dos primeiros passos que deram
em entrarem por um pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. E daí vieram progredindo por conta própria até hoje. Então, o mundo é consequência de seus próprios habitantes. Mas a inconsciência era tão grande que imaginavam que existia um ser todo-poderoso que tinha feito esse mundo assim, deformado, cheio de defeitos. Tudo isso devido à inconsciência. E dizendo que estavam certos por estarem sonhando de olhos abertos, assim, horrivelmente, desta maneira. E hoje estão vendo e sabendo que assim são, porque se fizeram assim. E qual foi o primeiro passo que deram para ficarem assim? Eram racionais puros, limpos e perfeitos, como sabem e conhecem, que entraram por um pedacinho da planície que está cá em cima e que não estava pronto para entrar em progresso. Entraram por esse pedacinho por livre e espontânea vontade e pelo livre-arbítrio que tinham. Vieram progredindo por conta própria e as consequências são essas que aí estão. Então, esse mundo é consequência de seus próprios habitantes, que começaram a fazê-lo porque ficaram desconhecidos do seu verdadeiro natural, do seu verdadeiro ser, e se deformaram em animais racionais. E assim, vejam a inconsciência como dominou por um certo tempo o animal racional. A inconsciência dominou de uma tal forma o animal racional que o animal racional inconscientemente falava: a vida é esta mesma. Tinha a vida inconscientemente, como se fosse essa a vida. E, na mesma hora, achavam que a vida não podia ser essa mesma, porque ninguém se conforma com o sofrimento nem com a morte. E por isso achavam que a vida não podia ser essa mesma. Mas, inconscientemente, não se cansavam de dizer: a vida é essa mesma, e o sofrimento provando o contrário. E ficava o animal num pânico, como sempre, por viver inconscientemente, vivendo como um papagaio que fala sem ter consciência do que está falando. Então, a vida de animal sempre foi mal, por viver inconscientemente, por estarem perdidos. E agora, em cima dessa terra, e por estarem perdidos, é que não sabiam por que viviam em cima dessa terra. Não sabiam o porquê de sua existência ou de suas existências. Não sabiam a origem, não sabiam de onde vieram e muito menos por que vieram. Não sabiam para onde vão, nem como vão, pois nada conheciam. E hoje, aí em mãos de todos, tudo esclarecido tão naturalmente. A descoberta do mundo verdadeiro do animal racional, que é a planície racional. Todos iluminados pela luz da sua verdadeira origem, a luz racional. Todos iluminados na vida pela sua luz verdadeira. Que grande dádiva, há muito procurada e nunca encontrada, a não ser agora, por a fase ser racional. Hoje, todo o esclarecimento em mãos de todos, o aumento dos anos de vida, por estarem sendo iluminados pela luz verdadeira do animal racional, pela luz verdadeira da origem do aparelho racional, dia e noite, noite e dia, em forma racional. A estrada certa do mundo verdadeiro da origem do animal racional. Todos de volta ao seu mundo de origem, o mundo racional, o verdadeiro mundo do aparelho racional. Todos de volta, alegres e contentes, sabendo, conhecendo e felicíssimos para o resto da vida, pela imunização racional, para o seu mundo de origem. E assim, tudo se transformando para o seu verdadeiro natural,
para o verdadeiro estado natural, porque tudo se transforma. Hoje, iluminados pela luz do seu verdadeiro mundo, que é a planície racional, o mundo do animal racional, sendo iluminados pela sua luz de origem, vivendo racionalmente, por todos estarem iluminados pela luz da planície racional, o seu verdadeiro mundo, vivendo racionalmente para o resto da vida, pela persistência na leitura. Hoje, todos sabendo o porquê desse mundo assim ser, sabendo o porquê da vida e o porquê da vida assim ser, convictos brilhantemente, convictos da imunização racional. É a volta do animal racional aí do encanto, para que todos regressem ao seu mundo de origem, todos na estrada racional, para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Todos felicíssimos por encontrarem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o verdadeiro mundo do animal racional. Todos felicíssimos aí em vida, mas ligados aos eternos da planície racional por meio do fluido racional. E assim, o mundo da maneira em que está, sem darem pelo feito do porquê assim ficaram. O animal racional, a vida inteira sempre sofrendo, sem garantias. E hoje, com a imunização racional, conhecendo e sabendo o porquê dessa deformação racional, de estarem aí deformados na categoria de animal, de antes ficarem assim, sofrendo a vida inteira, sem conhecerem para onde iam, porque não conheciam o porquê que assim ficaram, sofrendo grandes e pequenos, o porquê da sua existência nessa terra, nesse mundo, guerreando a vida inteira para poder viver, para pouquíssimo viver. E hoje, todos sabendo por que ficaram assim, desolados, em vida, procurando tudo compreender para alcançar a verdadeira situação do seu ser e a verdadeira situação do mundo. Hoje, chegando em mãos de todos, tão naturalmente, o verdadeiro equilíbrio do animal racional, a ponto de todos ficarem estarrecidos, como estão, no seu verdadeiro mundo de origem, para que pudessem se comunicar, se entender com o seu mundo de origem. A verdade das verdades, que aí está em suas mãos, é o maior tesouro do mundo, o maior brilhante do mundo. É o maior tesouro do animal racional, o pedestal verdadeiro do animal racional. Todos, com o tempo, tinham mesmo que chegar a essa conclusão, de conhecerem e saberem o porquê assim eram, o porquê assim são, o que foram e por que deixaram de ser o que foram para serem o que são. Somente do mundo de sua origem vem a solução. Matéria, coisa perniciosa, originada dos vírus, dos micróbios, para a formação desse tudo aparente. E hoje, todas as soluções em mãos de todos. Aí está, brilhantemente, racionalmente, o verdadeiro conhecimento de todos e de tudo, porque nunca souberam que eram encantados. Julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma, e hoje estão vendo que eram encantados, porque está aí em suas mãos, nesse livro, o desencanto de tudo e de todos. Vindo esses esclarecimentos do mundo do animal racional, é que podia ver o desencanto de todos, dessa vida de desilusões e de sofrimentos. E hoje, todos sabendo por que eram encantados, todos vivendo essa vida de podridão, de sofrimento permanente, essa vida de matéria, vida misteriosa, sem solução, vida desse encanto,
desse tudo aparente, por estar encantado e por tudo terminar em nada. Hoje, todos sabendo e vendo a luz racional e o porquê desta luz racional. Inconscientes dessa maneira, nessa vida de animal, sem saber porquê. E hoje, sabendo o porquê, estão vivendo essa vida de animal. Hoje, felicíssimos, a luz verdadeira, a luz maior do mundo, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Para uns tantos, com o decorrer do tempo, a vidência racional. Todos vendo noite e dia a verdadeira luz do animal racional, que é a luz racional, a luz do seu mundo de origem. E assim, nascendo em todos naturalmente a vidência racional, por estarem sendo iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Então, daqui para frente, todos brilhando por terem em mãos o maior tesouro do animal racional. E assim vejam o que eram, o que foram e o que são. E o que são? Como animal, a origem era do mal, só cheirava mal, todos de mal a pior, todos sofrendo, como aparelho racional, abolindo todos os sofrimentos, por estarem no seu verdadeiro caminho e certos, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim, racionalmente, são. E, como animal, nada são. Como nada eram, porque, como animais, viviam, sem saberem por que viviam. Viviam inconscientemente. A vida consciente é a vida racional, e a vida inconsciente é a vida do animal. E assim hoje, passando todos para aparelho racional, por a fase ser esta, que já entrou no mundo há muito, a fase de aparelho racional. Todos racionalmente vivendo, a paz racional imperando entre todos, todos alegres e felizes racionalmente. Isto é a vida de todos, um pouquinho do comentário das duas vidas, da vida animal e da vida de aparelho racional, de animal racional para aparelho racional, a vida de aparelho racional, e de aparelho racional para o seu mundo de origem, unido ao seu mundo de origem, junto dos eternos da planície racional, unido aos eternos da planície, sendo orientados pelos seus irmãos, os habitantes da planície racional, sendo orientados noite e dia pelos seus irmãos do mundo racional, os que não quiseram tomar esse rumo de lama e sofrimento, o rumo da desolação, o rumo do encanto, o rumo do imperfeito, cheio de defeito, o mundo da matéria, o mundo da origem do mal. E por isso, o mal por si mesmo se destrói, aparentando a vida toda aquilo que não são, humilhados pelo ridículo da matéria, e terminando em nada, porque a vida é do nada e não vale nada. O que vale a vida do nada? Nada, aparentando ter muito valor, mas verdadeiramente não. Então, fica o animal valorizando as ilusões, as aparências, as fantasias. Tudo isso para a lapidação do animal. Qual é o valor do nada? Nada. Depende desse nada para poder viver, e esse nada, por ser nada, acaba sempre em nada. Hoje, todos vivem do martírio do elétrico e magnético. Está aí em suas mãos o fluido do mundo da origem do animal racional, o mundo racional. E assim, hoje, todos livres dos martírios do elétrico e magnético, os dois fluidos monstros, causadores
de todas as ruínas do animal racional. E assim, eternamente felizes por estarem imunizados pelo fluido bom, pelo fluido puro, o fluido racional. O fluido elétrico e magnético, o fluido do animal irracional, ao qual estavam ligados sem saberem explicar por que o ser humano, o animal racional, procedia pior que o irracional. Não podiam, como nunca puderam dar explicações por que o ser humano procedia pior que o animal. E hoje, sabendo a causa era que estavam ligados aos dois fluidos monstros, o elétrico e magnético, que são do animal irracional. O animal racional, ligado a esses dois fluidos, é que era a causa do animal racional proceder pior do que o irracional. E hoje, sabendo por que viviam assim, sabendo do seu verdadeiro ser, da sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem, sabendo de onde vieram, para onde vão e por que vão. Sabendo por que eram desse jeito, cometendo as maiores monstruosidades, desconheciam a causa. E hoje, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem pelo fluido verdadeiro do animal racional, o fluido racional. Então, aí sim, vão viver racionalmente e não como viviam. Hoje, todos ligados ao mundo de sua verdadeira origem, por serem aparelhos, passando para racional puro, limpo e perfeito, juntos dos seus irmãos na planície racional.